Boa tarde, me chamo João Vitor dos Santos, sou do terceiro ano A e eu faço parte da equipe que vai apresentar o tema sobre a madeira. E eu vou falar agora sobre as propriedades das madeiras. As propriedades das madeiras são muito importantes para podermos indicar a qualidade delas. Sem essas propriedades, não é possível definir os limites em que elas podem ser usadas e definir também o poder tecnológico de cada uma das espécies. São fornecidos alguns dados de algumas empresas que fazem esse tipo de análise. Esses dados servem para que possamos comparar o desempenho de cada espécie e também para aqueles que produzem e fornecem as madeiras. As propriedades das madeiras se dividem em três, que são as físicas, químicas e mecânicas. Em relação à propriedade física, está a coloração das madeiras, que as madeiras apresentam diversas cores, e também o cheiro. Elas apresentam um percentual de teor de umidade, que conforme vai diminuindo esse teor, também diminui suas dimensões. Elas também se classificam de acordo com sua densidade. Nas pesadas, a gente tem o pau-ferro e o ebano. Nas leves, temos a acácia. E muito leves, temos o chopo e a tilha. Na durabilidade, as madeiras apresentam a ação dos organismos destruidores. Exemplo desses nós temos os fungos, os insetos e os bolores. Para que elas tenham uma boa durabilidade, elas dependem do grau de tratamento a que foram sujeitas, do grau de umidade e de uma boa aplicação. Em relação à propriedade mecânica, está a dureza, que é a resistência que a madeira oferece à penetração de algum material. Exemplos de madeira muito duras nós temos o ébano e o bucho. Nas duras está a goiabeira, o carvalho e o fruxo. Nas macias, o pinho e o chopo. E nas muito macias, a tilha e a balsa. E por fim, as propriedades químicas. As madeiras são constituídas essencialmente por celulose e lignina. A celulose é quimicamente mais estável que a lignina. E esses dois componentes da madeira formam um esqueleto resistente do tecido lenhoso. E assim cabe na lignina o papel de cimento envolvente nas cadeias da celulose, que são aptas para resistirem a esforços mecânicos, mas elas são muito sensíveis à umidade. Meu nome é Flaubert e eu vou falar um pouquinho sobre a origem da madeira utilizada na construção civil. Bom, grande parte dessa madeira utilizada ela é vinda da floresta amazônica e cerca de 80% dessa madeira é retirada de forma ilegal. E a maior parte das pessoas que tiram de forma ilegal essa madeira são os próprios moradores da região amazônica, que era quem devia mais preservar essa área. E para que isso não aconteça, alguns critérios precisam ser seguidos, como por exemplo, para ver o desmatamento de certo local para ser utilizada as madeiras, elas devem ser aprovadas pelo IBAMA, esse desmatamento, e ele deve receber um documento oficial de florestamento, no qual vai confirmar que aquela madeira foi retirada de uma reserva, mas ela foi retirada, foi permitida a retirada dela por um órgão responsável, que no caso é o IBAMA. E, de acordo com as fontes dessa matéria, temos dois tipos de fonte. As fontes plantadas, que é aqueles locais onde as pessoas plantam, esperam a árvore crescer para depois fazer uso dela, como é um exemplo, as plantações de eucalipto. Só que normalmente as de eucalipto não são utilizadas para madeira em si, utilizar a madeira bruta. Normalmente elas são utilizadas para tirar celulose e para produzir papel, mas segue o mesmo princípio. E essas áreas, elas também devem ter a fiscalização do IBAMA para saber se o solo está sendo tratado de maneira correta, se está tudo seguindo as normas, está tudo certo. E a segunda forma é a forma retirada das fontes nativas, que se divide em duas, pelo manejo florestal,
que é através dessa certa área que é destinada para o planejamento, como por exemplo, eu chego numa área de floresta e aquela área foi destinada para plantar a produção de uma nova escola ou um novo hospital e tem várias árvores lá. Eu posso pedir para retirar essas árvores para produzir madeira para ser utilizado. E a segunda das fontes nativas, o segundo método é pelo meio de exploração extrativista, no qual é explorado mesmo, como chega em uma zona e é explorada de maneira consciente aquela certa quantidade fixa, não que vá desmatar demais e sair comendo tudo, vai ter um limite para a exploração. Bom, quanto ao manejo florestal, o manejo florestal deve ser aprovado pelo IBAMA e todas essas madeiras originadas do manejo florestal têm que receber um carimbo mais ou menos isso, um documento certificando a retirada desse material, para dizer que ela não tem procedência ilegal, que está tudo conforme o que foi pedido. E também é exigido algumas recomendações da utilização da madeira na obra, como por exemplo, a finalidade que a madeira vai ser utilizada, pois se eu vou construir uma viga, eu vou pegar e fazer a forma dessa viga com o pinho ou com maçaranduba, com essas madeiras mais caras, por exemplo, sendo que eu posso comprar compensado, MDF, essas coisas que podem me dar um resultado semelhante. Eu tanto vou economizar no valor final da minha obra, quanto eu não vou estar desperdiçando tanta madeira, pois essa madeira poderia ser utilizada para a fabricação de uma porta, dentre outras coisas. Quanto à aquisição, que entra o mesmo fato de falar com o IBAMA, de se informar a procedência da madeira, para saber se está seguindo todos os padrões descritos pelo IBAMA. E ver se ela tem a nota fiscal, o documento de origem florestal, para saber se aquela área de onde foi retirada é correspondente àquela madeira, se é permitida a retirada dessa madeira, dentre outros, vários detalhes minuciosos. E também o uso na obra, para saber se a mesma coisa dessa parte do projeto, só que vamos comprar as peças de madeira para verificação ou para utilização. Aí tem que ter uma pessoa na obra verificando para saber se aquela madeira está sendo utilizada no destino certo dela. Porque muitas vezes os predeiros podem se confundir, aí não tem alguém para auxiliar eles e eles utilizarem de forma errada a madeira. E também o destino final da madeira, como por exemplo, é utilizada a madeira para fazer formas. Normalmente, como uma peça ela tem que estar sendo hidratada para ela não rachar, essas madeiras elas vão ficar se esfarelando, vão perder sua resistência. E a própria obra ela tem que ter um mecanismo para o descarte correto dessas madeiras, ou até mesmo para a reutilização, caso seja possível reutilizar a madeira, pois madeira é uma matéria-prima bastante cara, que não é que seja complicado de se achar, é porque é bastante, como eu posso dizer, tem que ter bastante cuidado com esse tipo de material, pois faz parte do meio que é essencial para a vida, que são as árvores, as florestas, o meio ambiente. Sou Cauê Davidson, do terceiro anual de edificações, e eu irei falar sobre o uso da madeira na construção civil. Na construção civil, a madeira é utilizada de diversas formas, em usos temporários, como formas para concreto, andaimes e escoramentos, e de forma definitiva, que é utilizado nas estruturas de cobertura, nas esquadrias, que são portas e janelas, nos forros e nos pisos. Para atender esses usos na construção civil, os principais centros de demandantes de madeiras serradas, localizados nas regiões sul e sudeste, que se abasteceram durante décadas com o pinho do Paraná e a peroba rosa, que são explorados nas florestas nativas dessas regiões.
Com a exaustão dessas florestas, o suprimento de madeira nativa passou a ser realizado em grande parte a partir de países fronteiriços, como o Paraguai, porém, de forma significativa, a partir da região amazônica. As madeiras, pinos e eucaliptos gerados no reflorestamento e implantados nas regiões sul e sudeste também passaram a suprir a construção habitacional. Tais mudanças têm provocado a substituição do pinho do Paraná e da peroba rosa por outras madeiras desconhecidas dos usuários, que às vezes são inadequadas para o uso pretendido. A implantação de medidas visando o uso racional e sustentado da madeira, do material da madeira, deve-se considerar desde a minoração dos impactos ambientais da exploração florestal, centrados em poucos tipos de madeiras, passando pelas medidas para diminuição de geração de resíduos e reciclagem dos mesmos, até a ampliação do ciclo de vida do material pela escolha correta do tipo de madeira e pelos procedimentos do seu condicionamento, que são caracterizados como secagem e preservação. Para atingir os objetivos desse trabalho, os usos da madeira foram agrupados como da seguinte forma: da construção pesada externa, que são usadas para estacas marítimas, trapiches, pontes, obras imersas, postes, cruzetas, estacas, escoras e dormentes ferroviários, que são aquelas madeiras que ficam entre postes entre os trilhos ferroviários. Estruturas pesadas, torres de observação, tendo como referência a madeira de angico preto. A construção civil pesada interna engloba as principais peças de madeira serrada na forma de vigas, caibros, pranchas e tábuas, que são utilizadas em estruturas de cobertura, onde tradicionalmente eram empregadas madeiras de peroba rosa. A construção civil leve externa e leve interna estrutural reúne as peças de madeira serrada na forma de tábuas e pontaletes, empregados em usos temporários, como andaimes, escoramentos, formas para concretos e as de caibro, as ripas e caibros utilizados em parte secundários de estrutura de cobertura. Já na construção civil leve interna decorativa, abrange as peças de madeira serrada e beneficiada como forros, painéis, lambaris e guarnições, onde a madeira apresenta cor e desenho considerados decorativos. Na construção civil leve interna de utilidade geral, são os mesmos descritos, são os mesmos que eu acabei de escrever anteriormente. Porém, para as madeiras não decorativas, a construção civil leve em esquadrias abrange as peças de madeira serrada e beneficiada, como portas, venezianas, caixilhos e etc. Olá, eu me chamo Erlane Elizabeth, sou da turma do terceiro ano de edificações, faço parte da equipe que vai falar sobre a madeira na construção civil. Assim, eu vou falar sobre os produtos da madeira. De início, existe a madeira roliça, que ela possui o menor grau de processamento. Ela é feito de segmento de árvores em cortes transversais. Assim, ela geralmente possui o formato cilíndrico e nem a casca ela é retirada. Geralmente ela é utilizado para fazer o escoramento de lajes e andaimes. Também tem a madeira serrada, que ela é processada de forma mecânica. Ela já tem um certo grau de processamento. E ela possui seu formato, que pode variar de retangular a quadrangular. Dessa forma, para ela chegar ao nível que se deseja, tanto de qualidade quanto para qualquer coisa, vai depender da finalidade que a madeira vai ter para passar por essas operações, que inclui o desdobro, o esquadrejamento, o destopo das peças e o pré-tratamento.
Também existem as pranchas e os pranchões, as vigas e as vigotas. O que diferencia as vigas e as vigotas é porque as vigas elas possuem dimensões maiores do que as vigotas. Tem as tapas e os caibros, que eles possuem diversas utilizações, mas geralmente eles são utilizados em telhados, principalmente os caibros. Também tem a madeira beneficiada. A madeira beneficiada ela é utilizada para diversas operações, mas ela passa por uma usinagem. Assim, cabeças rotatórias como facas vai cortando ela e em seguida ela é compactada. Pode incluir algumas operações como aplaneamento, molduramento, torneamento e desengrosso, desempenho e etc. Existem as madeiras em lâminas. Para que as madeiras em lâminas atinjam também o seu grau de qualidade, é preciso que elas sejam primeiro cozidas e depois cortadas. Assim, existem dois tipos, o torneamento e o faqueamento. Enquanto o torneamento ele é cortado, o segundo ele não tem os cortes como é feito como o torneamento. Existem também os painéis. Os painéis de madeira, geralmente, existem diversas dimensões e variam, podendo ser maciço ou não, eles podem diminuir seu peso e manter as propriedades isolantes e térmicas e acústicas. Geralmente ele é utilizado em paredes, quando você quer tornar um ambiente mais acústico. Também tem o cão pensado, que são painéis que possuem grandes dimensões. Eles são muito grandes e geralmente é utilizado na fabricação de móveis. Tem o MDF e o MDP. O MDF é feito por fibras de madeira e o MDP é a madeira particulada. Ambos possuem bastante durabilidade e são muito bons na utilização na construção civil. Meu nome é Nayara Ribeiro e vou falar um pouco sobre as indicações da madeira na construção civil. Bom, em primeiro lugar é preciso lembrar que existem propriedades das madeiras e que essas propriedades variam de acordo com o tipo, sendo que alguns indicadores dessas propriedades são o teor de umidade e a densidade da massa aparente de determinada madeira. Dessa forma, é importante sempre levar em consideração essas propriedades na hora de escolher a madeira que vai desempenhar determinada função. E além disso, existem as questões das mudanças das fontes de suprimentos de madeira, que são localizadas nas regiões sul e sudeste, e passaram a ser realizados em países limítrofes como o Paraguai e de forma abundante na região amazônica. As madeiras de reflorestamento das regiões sul e sudeste já conseguiam suprir a demanda da construção civil, mas essas mudanças vêm substituindo alguns tipos de madeira já tradicionais, como o pinho do Paraná e a peroba rosa, por outros tipos de madeira. Mas essa variedade de espécies que existe principalmente na região amazônica vem dificultando um pouco a comercialização e a exploração sustentável de madeira, principalmente em mercados que não costumavam ter grande diversidade. E para facilitar a abordagem dessa grande diversidade, elas estão sendo classificadas, agrupadas de acordo com o seu uso e com as suas propriedades também, como por exemplo a madeira que é comercializada em São Paulo pelo nome de cedrinho, que na verdade podem ser 15 tipos de madeiras diferentes que vêm tanto da região amazônica como de reflorestamento,
E esse tipo em questão geralmente é usado de forma temporária em obras. Mas olhando pelo lado positivo, ao agrupar diferentes tipos de madeira, foi possível provar que o agrupamento de espécies de acordo com o uso final é possível e também tornou-se possível a aceitação de novas espécies no mercado. O grande problema é que o processo de escolha de madeiras vem sendo feito a partir do processo de tentativa e erro e sem consentimento nem o conhecimento dos consumidores. Isso pode gerar um certo preconceito em relação à madeira como material da construção civil. Mas apesar de serem usados esses métodos não convencionais, ainda assim existem processos de seleção de madeiras mais técnicos e elaborados, como por exemplo a NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeiras, que divide as madeiras de coníferas e as dicotiledôneas em classes de acordo com as suas propriedades físicas de resistência e de rigidez, e assim ela elimina a necessidade de especificar o tipo de madeira no que diz respeito à sua resistência mecânica. E para fazer o uso das espécies corretas de madeira de acordo com o seu uso, existem as listas de madeiras agrupadas de acordo com o uso final, com a finalidade, em que todas as espécies que estão presentes não têm nenhuma restrição legal e não possuem outro uso considerado mais rentável do que na construção civil. O uso da madeira na construção civil também apresenta desvantagens. Uma das desvantagens é o aparecimento de cupins subterrâneos na obra. Isso pode acarretar no desgaste das madeiras, pois as madeiras são o principal alimento desses animais, e pode comprometer o local onde a madeira foi empregada, como por exemplo no uso de alpendres, de cobertas, essas coisas, podem afetar esses locais. E para isso, as madeiras que serão utilizadas, elas deverão ser tratadas com preservativos anti esses organismos, que são, como por exemplo, na maioria das obras simples, o povo usa óleo queimado para proteger dos cupins. Só que na construção civil tem alguns outros tipos de materiais que podem ser colocados, alguns adesivos, essas coisas. E também tem que ser feito uso de produtos químicos, como por exemplo inseticidas ou pesticidas, para eliminar esses cupins do local. Pois, por exemplo, eu chego numa obra para construir no terreno e lá tem a presença de cupins subterrâneos. Eu não vou simplesmente chegar lá e começar a construir minha obra. Eu vou ter que dar fim àquela colmeia de cupins. Pois, se eu construir, tanto pode vir causar prejuízo nas madeiras que eu vou utilizar na minha obra, quanto pode causar problemas na própria fundação, pois os cupins subterrâneos têm uma construção semelhante à das formigas. Elas cavam vários buracos no subsolo e isso prejudica muito as fundações, pois ela pode recalcar de maneira irregular, causando rachaduras nas vigas, entre outros.